Amigas e amigos do Núcleo Espírita Chico Xavier de Promissão e Havaiandava, boa noite! Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos ampare, nos ilumine. E antes de continuarmos, vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor. Então vamos agradecer o convite que foi feito para que estivéssemos juntos nesta noite, nesta transmissão ao vivo, proporcionada por esse progresso tecnológico impressionante que estamos vivendo. Então, muito obrigado a todos e vamos agradecer, porque agradecer na vida é o que a gente faz de melhor, né? Então vamos agradecer a Iraci, lá de Promissão, vamos agradecer a todos que estamos juntos, não é? Vamos agradecer esta oportunidade para conversarmos sobre um assunto realmente muito interessante e o assunto é este: desafios familiares. Tá vendo aqui embaixo tem uma música incidental chamada Família dos Titãs, que infelizmente a gente não pode tocar por causa dos direitos autorais. Então, no Facebook é um pouquinho mais complicado, mas de qualquer forma, nós imaginamos que todos conhecem a música, né? É aquela música que diz assim: família, 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 papai, mamãe, titio, família, vizinho, acorda junto, e assim vai prender. Eu esqueci a letra. Almoça junto todo dia, não é? E assim vai. Realmente é complicado esse negócio de família, mas temos que entender que, além de complicado, também precisamos ver que a família é muito importante na nossa vida. Olha só que interessante, família é necessário. Por quê? Porque vai nos oferecer uma série de condições, como nós estamos vendo aí. E uma delas são os reencontros que essa família oferece para todos nós. Então, esses encontros são importantíssimos na nossa vida. Por quê? Porque é lá que nós reencontramos as nossas afinidades. Ê, Manolo de Deus! Quem não conhece, quem não tem uma afinidade em casa, não é? Todos nós temos, com certeza. Por quê? Porque não dá para viver só com as hostilidades, se ligou? Então essas afinidades e essas hostilidades são necessárias na nossa vida. Para quê? Para que nós consigamos nos harmonizar, fazendo com que a nossa família fique assim numa boa, fique tranquila e nós consigamos dar uma avançada geral. Então, família é necessária. Por quê? Porque lá nós promovemos realmente esses encontros todos que a vida nos oferece. E olha que interessante, esses encontros todos foram pedidos por nós. Quando, Manolo? Do lado de lá. Quando nós estávamos do lado de lá, nós pedimos para nos harmonizar com esse, para nos harmonizar com aquele, e é por isso que vem tanta gente diferente. Vem gente que gosta da gente, vem gente que ainda não gosta tanto da gente, mas que nos está oferecendo a oportunidade para que nós caminhemos juntos, fazendo o quê? Melhorando, proporcionando esse encontro. E esses encontros são o quê? São para a nossa evolução. E para isso nós temos que entender uma coisa importantíssima: nós somos espíritos. Manolo de Deus, lá vem você de novo com essa história de que nós somos espíritos. Cara, eu sou obrigado a falar que nós somos, que nós somos espíritos. Por quê? Por uma questão muito simples. Porque se nós nos colocarmos assim, como espíritos em primeira encarnação, como espíritos que vêm para uma encarnação única, cara, não dá liga, não funciona. Por quê?
porque através das diversas reencarnações que nós vamos tendo, que vão sendo oferecidas para todos nós, que nós vamos caminhando rumo a quê? Até a nossa destinação final. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. E outra coisa importante que nós temos também que entender é que nós somos únicos. Ah, Manolo de Deus, como assim? Nós somos únicos. Não tem ninguém igual que você no universo. Não tem ninguém igual a mim no universo. Por quê? Porque Deus é de uma criatividade impressionante. E é essa criatividade que nos garante que Deus, nosso Pai, nos cria a todos, simples e ignorantes, e que nós vamos nos individualizar num dia qualquer da nossa existência. E quando nos individualizamos, mantemos conosco, além da nossa individualidade, a certeza de que não existem dois iguais que eu. Graças a Deus para alguns. E graças ao Tinhoso para outros, não é verdade? Pelo fato de que somos espíritos, e pelo fato de que todos nós somos únicos, é que às vezes acontecem algumas brigas, né? Alguns conflitos dentro de casa. Por quê? Porque como nós somos únicos, nós temos pensamentos e emoções diferentes. Ah, Manolo de Deus, como é que é isso? Eu te digo. Ninguém pensa da mesma maneira que o outro. Nós podemos até, eventualmente, pensar de maneira assim, semelhante. O semelhante é uma coisa interessante também, mas igual, nunca. Se ligou? Quando nós percebemos que temos pensamentos e emoções diferentes, nós temos que entender que os problemas e os conflitos aparecerão. Manolo, como assim? É simples. A gente fala uma coisa, o outro fala outra. O outro fala uma coisa, a gente fala outra. Quer dizer o quê? Que nós acabamos discutindo. Não quer dizer que isso não tenha remédio, mas é complicado. E por ser complicado, é que nós temos que pensar em minimizar os conflitos. Ah, Manolo, como assim? Fazer com que os conflitos na nossa família diminuam de intensidade, diminuam de tamanho, por assim dizer. Por quê? Porque nós estamos nesta encarnação, nesta existência, para um propósito apenas. Qual propósito? De melhorar, de crescer, de transformarmos os desafetos em afetos. E isso é importante demais. Manolo, o que a gente faz então? Nós temos que otimizar as relações familiares. Ah, Manolo de Deus, o que é otimizar? Cara, otimizar é um verbo que é muito usado nas empresas, né? Por quê? Porque tudo hoje tem que ser otimizado. Temos que ter mais lucro, temos que ter uma logística mais eficiente, temos que ter menos gente produzindo cada vez mais. Isso é uma doideira, mas é possível. É possível. Por quê? Porque tudo nessa vida é possível. Como assim, Manolo? Tudo é possível. Não há nada tão ruim que não possa ser piorado, não é verdade? Isso é normal. Primeira lei de Murphy. Mas tem uma outra lei, a segunda de Murphy, que nos diz que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Por quê? Porque a nossa família não é a pior família do mundo. E
mesmo que fosse do mundo, nós ainda temos o universo todo para comparar, o que quer dizer que de uma forma ou de outra, nós temos muita possibilidade de encontrarmos famílias piores do que as nossas. Então, nós temos que otimizar as relações familiares. E aí vem a pergunta que não quer calar. De que maneira, Manolo? E eu vou dizer já já. Por quê? Porque aí nós temos que nos lembrar dessa figuraça que tá aqui. Olha o cara, vai, Manolo, olha ele aí. Olha quem que tá chegando na área. Paulo de Tarso. Ai, ai, ai. Esse menino, Paulo de Tarso, é assim o homem que com a sua competência e mais do que isso, com a sua visão de mundo, trouxe o cristianismo nascente dos tempos de Jesus até os dias de hoje, com a cara que nós temos hoje, com a cara que o cristianismo tem hoje. Uma cara que foi distorcida talvez pela Igreja Católica, mas que de uma maneira ou de outra chegou até nós com as propostas de Jesus, mas de uma maneira diferente, por exemplo, das propostas que o Tiago queria. O Tiago era judeu, judeu mesmo. Ele não tinha essa conversa não. Para ele, para ser cristão, ou para ser caminheiro, né, como era chamado naqueles tempos de começo de tudo, tinha que fazer circuncisão, tinha que fazer tudo isso, como se fosse um judeu. Ora, Paulo de Tarso era um homem de visão ampliada. Paulo de Tarso era um homem que tinha uma cultura impressionante e ele sabia que as coisas não são dessa forma. Usos e costumes dos judeus, dos hebreus, podem ser bons para os hebreus, mas não para os gregos, não para os fenícios, não para esse, não para aquele. O que é que Paulo de Tarso fez, então? Paulo de Tarso modificou essa estrutura, conversou com todos eles e, de uma forma ou de outra, conseguiu convencê-los de que ser hebreu é uma coisa e ser gentio é outra. E por isso nós temos hoje essa cara de cristianismo que nos foi dada por Paulo de Tarso. E olha o que é que esse homem falou sobre o amor. Ah, Manolo! O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Ah, mas é lindo de viver, galera! Nossa! Isso é assim. É poesia pura. Como diria a minha amiga Nair de Moraes, poesia cósmica, não é que ela era assim, desse jeitinho. Você ligou? É poesia, é diferente das cartas que Paulo de Tarso escreveu anteriormente. Percebeu? Por quê? Porque aquele já estava preso em Roma. Ah, Manolo! Ele estava preso em Roma. E alguns exegetas, que são essas pessoas que estudam muito a fundo as cartas de Paulo e o próprio Evangelho para decifrar, para explicar, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Você vê, as palavras de Jesus foram tão simples e, no entanto, para explicá-las, o pessoal complica demais. Então, eles dizem que Paulo de Tarso provavelmente não escreveu essa carta, mas ele deu as ideias para que alguém escrevesse por ele, uma espécie de ghostwriter, né? Um escritor fantasma,
que até hoje ninguém sabe quem possa ter sido. Até hoje ninguém sabe realmente se isso tudo foi possível. Até hoje, o que se sabe é que, de maneira geral, a grande maioria dos exegetas aceita como sendo de Paulo de Tarso a carta aos Coríntios, essa primeira carta, que nesse versículo 13, que no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8, nos fala de coisas importantíssimas que foram usadas, inclusive, na música popular brasileira. Ok, meninos e meninas? Por quem? Por nada mais, nada menos do que o genial, o competentíssimo Renato Russo, ô larilarai, que compôs a música Monte Castelo, baseado em algumas palavras desta carta de Paulo aos Coríntios e também em alguns versos do Camões. Os versos mais quentes da música Monte Castelo são de Camões. E esses versos maravilhosos, esses versos espetaculares, são de Paulo de Tarso. Nesta carta, Paulo de Tarso descreve o amor de maneira muito simples, de maneira muito tranquila. Ele nos fala de 8 coisinhas importantíssimas para quê? Para que nós possamos otimizar nossas relações familiares. Ah, Manolo, não me fala, já falei. Manolo, que coisas são essas? Se liga que eu já vou mostrar. Olha aí o amor segundo Paulo de Tarso. Ai, ai, ai. Olha o que ele fala. Paciência, gentileza, humildade, respeito, altruísmo, perdão, honestidade e compromisso. Menino de Deus, que coisa boa, não é? Estou falando para você que é coisa boa mesmo. Por quê? Porque ele nos fala de coisas que nós temos que exercitar no dia a dia. Uma delas, né, como já falei, paciência. Ah, Manolo de Deus, paciência é tudo. Tudo que eu não tenho. Ai, ai, ai. Por quê? Porque para ter paciência, nós precisamos ter autocontrole. Isso é importantíssimo. Eu vou beber um pouquinho de água, valeu? Que pega de vez em quando. Paciência, sim. É autocontrole. Nós precisamos nos controlar. Nós precisamos fazer com que as nossas reações sumam e que nós passemos a agir, passemos a controlar o impulso. Por quê? Porque nós precisamos nos transformar em pessoas previsíveis. E pessoas previsíveis são aquelas pessoas que podem ouvir a pior coisa possível, tipo, mãe, estou ligeiramente grávida. Se ligou? Sem que perca esta cara de paisagem, por exemplo. Se ligou? Claro que não é fácil, não é? Mas nós temos que ser previsíveis, por quê? Para ganhar a confiança dos que estão conosco. Por quê? Porque uma pessoa previsível é uma pessoa que as pessoas confiam. É uma pessoa que, de maneira geral, escuta tudo o que os outros têm a dizer. Agora, quem não é paciente, quem é estourado, quem volta e meia está dando chilique, olha o que acontece, fica isolado, tá vendo? Fica isolado. Amigos, quem gosta de ficar isolado é fio elétrico, se não dá choque, dá curto, não é assim?
Então, a primeira coisa que nós temos que ter na nossa otimização da família é a paciência. E outra coisa muito importante também é o quê? Gentileza. Ah, Manolo, aí sim, adorei esse negócio de gentileza. Por quê? Porque todo mundo gosta das pessoas que tratam bem as outras pessoas. E o que é gentileza se não notar as pessoas? Dar às pessoas a atenção que elas merecem. Mostrar que nós realmente notamos as pessoas. Em quê? Em tudo. No cabelo, na maquilagem, no sapato, na roupa. Ah, menino de Deus! Imagina só, a esposa da gente, em tempos normais, é claro, não é? Vai no salão de beleza, fica lá 3 ou 4 horas, e quando ela volta para casa, a gente nem olha. Como é que essa pessoa se sente? Nachon. Nachon. Mas Manolo, atrasa o almoço, atrasa tudo. Pelo amor de Deus, você vai falar de almoço quando chega aquela pessoa toda preparada que foi se arrumar para você. Você pode até reclamar, mas tem que prestar atenção. Você tem que olhar. Você tem que mostrar que você viu tudo aquilo. Você pode até reclamar, né? Como eu já falei, nossa, demorou, hein? Mas depois você completa dizendo, mas valeu a pena. Você vai ver, coisa boa demais. Nas mulheres é mais fácil prestar atenção, né? Agora, nos homens é assim, é complicado. Por quê? Porque homem tem pouco atrativo, né? Então, o homem só tem regata, bermuda e chinelo. Então, para encorajar o marido, para dar atenção a ele, é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente só tem alguns atrativos, né? E você olha assim, a gente entrega, é tranquilo, a gente entrega regata nova, você já faz assim, vai, nossa, amor, regata nova, que lindo! Se ligou? E assim nós vamos encorajando as pessoas que estão conosco dentro da nossa família. E não é somente quanto à questão estética, nós temos que encorajá-las também nas suas decisões de vida, nos seus projetos de vida. Por quê? Porque todos os projetos são importantes para quem reencarnou junto ao nosso lado. Todos os projetos que as pessoas vêm conversar conosco têm que ter a nossa atenção, tem que ter o nosso encorajamento. Inclusive, por quê? Porque a partir daí, dessas escolhas, desses, por assim dizer, dessas nossas opiniões, das opiniões que nós oferecemos, as pessoas vão caminhar um pouquinho melhor, né? Mesmo que às vezes não façam exatamente o que nós dissemos para fazer, mas de forma geral, as pessoas nos pedem opinião para quê? Para que elas possam sentir-se mais seguras. E também, esse negócio de gentileza é também com aquele que não é tão bom na nossa vida, né? Por exemplo, filho que não tira nota boa. Manolo, esse é danado. Pois é, mas tem que realçar o positivo. Por quê? Porque senão não melhora. Manolo, mas pelo amor de Deus, só me dá desgosto, só me dá canseira. Encoraje, realce o positivo. Por quê? Porque toda pessoa tem coisa positiva na vida. Não tem uma única pessoa que não tenha coisas boas na vida. Então realça, Manolo, mas aquele lá só me tira D. Realce o positivo. Veja alguma coisa boa que ele tenha. Por exemplo, a letra, como eu gosto de falar.
A letra é um indicativo muito grande que a pessoa está indo bem. Olha a letra dele, apesar do D, pode ter uma letra boa e você joga. Como é que fala? Levanta a bola. Por quê? Porque ele vai cortar. Você fala assim, nossa, filho, você tem uma letra de quem tira B. Ele vai ficar olhando e falar, nossa, B, mas só tiro D. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar tirar o B que a gente quer que ele tire. Pode nem ser tão rapidamente, pode não ser no ensino médio, mas com certeza com essa possibilidade ele vai se transformar num bom profissional, num bom aluno de faculdade, né, do curso que ele tem escolhido. Ok, meninos e meninas? Tem mais! Olha lá, outro negócio bom que Paulo de Tarso nos fala é sobre humildade. Ah, Manolo, humildade. Pois é, tem gente que acha que ser humildade, que acha que ser humilde é ser assim, para baixo, baixar a cabeça para tudo. Não é não, não é não. Humildade é uma coisa muito importante, é ausência de orgulho. Ah, Manolo de Deus! Porque orgulho e humildade não combinam. Eu tenho um amigo que ele me faz até dar risada, porque ele fala assim, Manolo, o meu maior orgulho é ser humilde. Eu falo, rapaz, sai pra lá, tonto. Por quê? Porque não tem nada a ver. A pessoa orgulhosa dificilmente vai saber o que é humildade. E muitos de nós, como eu falei, também se enganam. Por quê? Porque humildade é simplesmente saber até onde podemos ir. Isso é importantíssimo na nossa vida. Deve estar picotando aí. Bom, me dá um alô aí, mas acho que não. Agora melhorou bastante, né? Ok. Então, o que é saber até onde nós podemos ir? É nos conhecer um bocadinho melhor. É saber que nós não somos perfeitos, que nós temos nossos pontos falhos e que podemos aprender juntos, inclusive falando que não sabe quando não sabe. Ah, Manolo! Pois é complicado, né? Por quê? Porque pai e mãe pensa que tem que manter sempre aquele lance. Não, eu sei tudo, eu sou o super-herói do meu filho. É o super-herói do seu filho, mas nós temos visto, particularmente na saga Marvel, né, os super-heróis lá dessa franquia Marvel, que todos eles são seres humanos como nós, que acertam, que erram, que fazem cada besteira danada. Agora, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que falar, eu não sei, se, por exemplo, é uma pesquisa escolar, particularmente nesses tempos que nós estamos tendo aulas online, e nós temos que entender que nós podemos dizer que não sabemos e também podemos pedir opinião às pessoas que estão na nossa casa. Nós temos filhos que muitas vezes têm ideias muito melhores do que as nossas, têm uma posição mais aberta em relação a coisas que nós ainda talvez não tenhamos e que podemos pedir opinião para as pessoas que estão conosco, particularmente quando as decisões que nós temos que tomar estão relacionadas com a vida da família como um todo. E se nós erramos, admitir que nós erramos. Por quê? Porque nós não somos infalíveis. Isso é bom que nós tenhamos na nossa cabecinha. Por quê? Às vezes a gente pensa que é infalível. Não, faz desse jeito que vai dar certo. Calma, nós todos erramos. Por quê? Porque somos humanos, porque somos espíritos que estão aqui para aprender. Se ligou? Quer ver outra coisa que o Paulo de Tarso falou também e que é uma excelente dica para melhorarmos o nosso relacionamento familiar? Respeito. Ah, Manolo! Respeito. Olha,
a figurinha, olha que piquititica. Ah! Não é verdade? Ah, meu Deus! Respeito, tem até ditado que trata dele, né? Respeito é bom e todo mundo gosta. Respeito é bom e conserva os dentes, não é? Por quê? Porque é assim mesmo. Todos nós necessitamos de respeito e nós temos que oferecer o respeito às pessoas, e isso é dar a devida importância às pessoas, a todas as pessoas. Não podemos pensar simplesmente em pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, é simplesmente dar a devida importância a todas as pessoas. E nós damos importância às pessoas quando nós delegamos responsabilidades dentro da nossa casa. Ah, Manolo, delegar responsabilidade dentro das nossas casas é importante. Por quê? Porque nós os ajudamos a escolherem, a saberem que têm responsabilidade, tem direito, tem dever, tem tudo isso. E essa responsabilidade deve ser delegada para todos. Todas as pessoas que estão na nossa casa têm que ter responsabilidades. Elas têm que saber que estão ali num coletivo e não são simplesmente por elas. Temos que entender que a nossa casa, a nossa família caminha junto. Isso é incentivar o livre-arbítrio e respeitar sempre, sempre, em qualquer situação. Pode ser a pior situação que nós tenhamos na nossa frente, mas nós precisamos compreender que essa situação é para que nós mostremos o respeito. Se foi uma situação boa, se foi uma situação ruim, nós temos que entender que na situação boa elevamos e na situação ruim compreendemos. Trazemos para junto do nosso coração, mostramos para as pessoas que elas são importantes na nossa família. Isso é fundamental. Outra coisa boa também é essa daqui, ó, que Paulo de Tarso também falou, ó, altruísmo. Ah, Manolo de Deus, como é que é esse negócio de altruísmo? Altruísmo, assim, numa visão muito rápida, é o que Jesus mostrou para os apóstolos no templo de Jerusalém. Lembra da velhinha? A velhinha estava lá, dando a oferta dela lá no gasofilácio. Ela estava oferecendo talvez o que não pudesse oferecer. E Jesus pega esse detalhe. Jesus chama os apóstolos e fala lá, tá vendo? Eles falam, nossa, estamos vendo, Jesus. Que mixaria que ela deu. Aí Jesus fala o que para eles? Jesus olha para eles e fala assim, cara, em verdade vos digo, que o que ela deu foi mais do que todos os outros. Por quê? Porque ela deu do que talvez lhe falte e os outros deram do que sobra. Ah, Manolo, isso é altruísmo. Altruísmo é exatamente isso, atender às necessidades alheias, agir em favor do outro, mas não precisa se anular por causa disso, não precisa sofrer por causa disso, não precisa deixar de viver por causa disso, e também é importante, não precisa cobrar de ninguém depois que isso passar. Se ligou? Por quê? Porque tem muitas pessoas, né, pais e mães, que estamos falando de família, que quando os filhos começam a ir embora, começam a voar, ficam assim desesperados, falando, nossa, eu pedi um tudo para você, te ofereci tudo e agora você vai embora. Aí o filho fica desesperado e fala, mãe, mas eu vou morar do outro lado da rua só. Se ligou? Então, nós temos que agir sempre em favor do outro,
na nossa família. Por quê? Porque às vezes as pessoas precisam desse apoio, às vezes as pessoas precisam dessa atenção para quê? Para que a pessoa possa sentir-se segura do que esteja fazendo. Podemos até dar uma colher de chá para as outras pessoas, para os nossos familiares. Podemos agir em favor do outro, mesmo que às vezes isso, na nossa cabecinha, possa nos prejudicar. Porque nós somos doidos, né? Nossa, nós somos doidos para nos sentirmos prejudicados. Então, é assim, sem deixar de viver, sem sofrer, sem se anular. Na medida do nosso possível, temos que agir em favor do próximo. E entender que o nosso possível sempre pode ser aumentado, porque é para isso que nós reencarnamos. Para quê? Para que nós possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos. Se ligou? E olha que interessante, outra coisinha também que Paulo de Tarso nos fala. Paulo de Tarso nos fala de honestidade. Ah, Manolo de Deus, honestidade é coisa muito boa. É coisa muito boa. E olha, honestidade não se aprende nos livros, não, senhor. Ok? Honestidade se aprende no exemplo que nós oferecemos para os nossos filhos. Olha o que é a honestidade. Não tentar enganar a ninguém. É ninguém. Isso quer dizer que nós temos que ter também honestidade conosco. Ah, Manolo, porque às vezes a gente pensa que é Superman, super isso, super aquilo. Não, gente, não mesmo. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós pensamos de nós também. Temos que ser honestos conosco. Por quê? Porque é importante essa honestidade conosco para que nós consigamos caminhar cada vez mais e melhor. E também honestidade com todos. Ah, Manolo, claro! Temos que ser honestos. O que nós não podemos é usar essa honestidade para falar um monte de coisa na cara do outro. Falar, não, eu sou honesto, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Calma! Não precisa. Isso daí é falta de educação. Honestidade com todos é, por exemplo, quando alguém nos oferece, quando alguém erra a nosso favor, nós termos a coragem suficiente para dizer, olha, você está me dando coisas a mais, isso daqui não é meu, você errou no troco, por favor, dá uma conferida. Isso nos dois sentidos, quando é a nosso favor e quando também não é a nosso favor. Se ligou? E é uma coisa importantíssima. Olha, falar e fazer. Ah, Manolo de Deus! Ó, falar e fazer. Ah, tô te dizendo, nego, tô te dizendo. Nós podemos falar de tudo que a gente quiser, mas nós devemos fazer. Ah, Manolo, mas não é tudo que eu consigo. Eu sei. Não é fácil, não. Todos nós somos muito parecidos. Todos nós temos dentro de nós as mesmas tendências bem semelhantes. Então, nós às vezes não conseguimos oferecer além de palavras. Mas é importante que nós consigamos, no desenvolver da nossa encarnação, começar a aprender que é importante falar e fazer. Por quê? Porque os nossos exemplos farão com que nossos filhos sejam honestos. Nossos exemplos farão com que nossos filhos caminhem cada vez melhor na vida que escolheram para eles, ok? E olha que interessante, outra coisa também que Paulo de Tarso nos fala é sobre compromisso. Ah, Manolo de Deus, que papo é esse de compromisso? Eu te digo que papo é esse de compromisso. Nós temos compromisso, por quê? Porque nós temos que ser fiéis às nossas escolhas. Ah, Manolo de Deus!
Sabe aquele adesivo que os nossos irmãos evangélicos colocam atrás do carro? No vidro de trás do carro? Deus é fiel? Deus é fiel mesmo. E Ele pede que nós também sejamos fiéis. Por quê? Porque Deus nos oferece tudo que nós pedimos. Né? Claro que através dos seus emissários, dos prepostos, e nós podemos dizer que a nossa reencarnação é uma oferta da fidelidade de Deus para conosco. Por quê? Porque nós somos criados simples e ignorantes e vamos caminhando rumo à nossa destinação final dentro do nosso planejamento, e esse planejamento só foi possível porque Deus acredita que nós sejamos capazes disso. As escolhas que nós temos dentro da nossa casa foram feitas antes da nossa reencarnação. Ah, Manolo! É muito difícil. Não é impossível, mas é mais difícil que alguma coisa tenha sido arrumada depois que a gente reencarnou. Claro que há casos, mas é um caso ou outro, é um detalhe que foi acertado, que tinha sido deixado para acertar posteriormente. Se ligou? Na minha vida mesmo nós temos alguns detalhes desses. Mas é importante que nós entendamos que as nossas escolhas foram feitas antes de reencarnar e que nós temos que caminhar juntos, normal. Temos que caminhar juntos, mas temos também que entender que o maior compromisso que nós temos é o compromisso que nós temos com a nossa melhora. Nós temos compromissos com o universo, com a família, com o planeta, mas o maior compromisso que nós temos é conosco. Tá aqui. É o compromisso conosco. Por quê? Porque nós somos a única pessoa que conseguimos modificar no universo. Isso quer dizer que nós temos que melhorar. Nós reencarnamos para melhorar. Eu não vou conseguir modificar minha esposa, não vou conseguir modificar o meu filho, não vou conseguir modificar ninguém, a não ser eu mesmo. E é a minha mudança que vai influenciar, talvez, outras pessoas. E o que eu fiz quando eles eram crianças, que vai fazer com que eles tenham uma vida um bocadinho melhor, dentro, é claro, dos nossos exemplos que foram dados. Mas modificar, meu amigo, depois da adolescência, fica difícil. A única coisa que nós conseguimos mudar realmente somos nós. E para vivermos numa vida familiar mais coerente com as nossas finalidades, nós temos que mudar. Ok? Tem uma outra coisa que é importante que Paulo de Tarso nos fala. Se liga! Perdão! Ai, Manolo de Deus! Como é que é isso? Ai, 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 ai. Você não falou que ia falar disso. Quem é que consegue não falar de perdão quando se fala em família? Ainda ontem fiz uma live, uma apresentação para um grupo de estudo lá de São Caetano, os discípulos do Evangelho, e uma das pessoas que estavam lá conosco realmente perguntou sobre perdão. Por quê? Porque é uma coisa que todos nós temos que aprender. Por quê? Porque ninguém nasce sabendo. Isso é importante. Mas nós temos que compreender. Por quê? E deixar o quê? Deixar os ressentimentos de lado. Por uma questão muito, muito simples. Quem sofre com o ressentimento somos nós. Somos nós. Então nós passamos a vida inteira ressentido porque fulano me fez isso, a fulana me fez aquilo. Nossa, que cunhada, nossa, que irmão que eu arrumei, um irmão desse não presta para nada. Como
Como não? Te ajuda. Sempre tem quem nos ajuda. Um cunhado, independente de nós o acharmos bom ou mal, temos que ter um relacionamento pelo menos educado. Por quê? Porque é uma pessoa que está junto conosco, é um irmão da nossa esposa, é irmão do nosso marido, está junto com a gente. Então, qualquer coisa que tenha sido feita, nós temos que deixar o ressentimento de lado, entendendo que as limitações de cada um. Nós não temos as nossas limitações? Claro que temos. Nós temos nossas limitações também. Por quê? Porque não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender. E como nós somos limitados, nós temos também que entender que as outras pessoas são limitadas e que nós precisamos entender tudo isso, as limitações de cada um particularmente e resolver as diferenças. O verbo é resolver as diferenças. Por quê? Porque diferença, meu amigo, é natural. Lembra lá no primeiro slide, praticamente? Somos espíritos, somos únicos, temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes diante da vida. Então, como é que nós queremos que as pessoas pensem como nós? As pessoas pensam diferentes. Agora, nós temos que conversar. Nós temos que mostrar para as pessoas o que pode ser feito de maneira diferente. Para quê? Para que essas questões possam ser resolvidas e que nós não fiquemos sem nos falar por 10, 15, 20, 30 anos, por exemplo. E outra coisa importante relacionada ao perdão, que o pessoal fala, né, é esquecer, se conseguir. Por quê? Porque o esquecimento no perdão não é o principal. Não é. Muito mais do que o esquecimento é o entendimento. É o entender o outro. É mostrar para a gente mesmo que nós podemos também errar da forma que ele errou, da forma que ela errou. Isso é importante que nós tenhamos. Se não consegue perdoar, seja pelo menos educado com a pessoa. Trate-a bem. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, estamos juntos para crescermos todos nós. E de repente, se não der certo, o que a gente vai poder fazer, não é? Nós temos que entender que estamos juntos para melhorar. E melhorar todos nós. Estamos juntos para isso. Manolo de Deus, que mais você tem para falar? Quase nada. Já vou para concluir. Manolo, como assim? Já vai acabar? Já tem quase 50 minutos que a gente está aqui falando. É tempo demais já. Quer ver para concluir? Ó, que eu vou te dizer, ó, que Jesus já falou disso. Manolo, já falou. Jesus, quando veio para cá, as coisas que ele mais falou foram: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, não fica brigando com quem não é igual a você. Se alguém te pedir isso, você dá. Se alguém te pedir aquilo, dá também. Se alguém quiser que você ande junto com ele não sei quanto tempo, anda o dobro. Isso Jesus já nos disse. E Paulo de Tarso falou também. Que é essa carta de Paulo aos Coríntios. Isso tudo foi Paulo de Tarso que falou, baseado em quê? Baseado em Jesus. E nós estamos aqui agora falando das coisas que Paulo de Tarso nos disse, das coisas que Jesus disse. Ou seja, não tem nada de novo
junto ao Sol? O que tem? É sempre a mesma coisa. A nossa mudança interior, a nossa transformação moral, como nos pede o Espiritismo, que veio nos dizer exatamente isso, que as pessoas não são iguais e que nós precisamos modificar a única pessoa no universo que nós conseguimos. Quem? Nós. Ah, Manolo, isso é difícil. É claro que é difícil. Claro que é. Mas eu garanto uma coisa: ninguém do outro lado falou que ia ser fácil. Ninguém. Ninguém falou que ia ser fácil, não. Quando nós reencarnamos, eles nos alertaram. E eles falaram: olha, vai com calma, menos. De repente você não aguenta o repuxo, é muita coisa. A gente falou: não, que? A gente quer mais resolver logo isso daí direto e reto. Nós queremos ficar mais tranquilos. Eu quero é que a minha vida melhore. Eu quero sair dessa encarnação quase santo. Eles falaram: cara, não dá. Não dá. E realmente a gente percebe que não dá. Cada vez que a gente vê a nossa vida, nós vemos que acertamos, que erramos. Isso quer dizer